Capítulo 6 das Disposições Gerais e Transitórias. Artigo 31. Cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos nesta lei. Artigo 32. O Poder Executivo terá o prazo de 60 dias, a partir da publicação desta lei, obedecidas as normas por ela instituídas, para elaborar e encaminhar projeto de lei dispondo sobre a extinção e reordenamento dos órgãos de assistência social do Ministério do Bem-Estar Social. Parágrafo 1º. O projeto de que trata este artigo definirá formas de transferências de benefícios, serviços, programas, projetos, pessoal, bens móveis e imóveis para a esfera municipal. Parágrafo 2º. O Ministro de Estado do Bem-Estar Social indicar a comissão encarregada de elaborar o projeto de lei de que trata este artigo, que contará com a participação das organizações dos usuários, de trabalhadores do setor e de entidades e organizações de assistência social. Artigo 33. Decorrido o prazo de 120 dias da promulgação desta lei, fica extinto o Conselho Nacional de Serviço Social, CNSS, revogando-se, em consequência, os decretos-leis 525, de 1º de julho de 1938, e 657, de julho 22, de 1943. Parágrafo 1º. O Poder Executivo tomará as providências necessárias para a instalação do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, e a transferência das atividades que passarão à sua competência dentro do prazo estabelecido no caput, de forma a assegurar não haja solução de continuidade. Parágrafo 2º. O acervo do órgão de que trata o caput será transferido, no prazo de 60 dias, para o Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, que promoverá, mediante critérios e prazos a serem fixados, a revisão dos processos de registro e certificado de entidade de fins filantrópicos das entidades e organização de assistência social, observado o disposto no artigo 3º desta lei. Artigo 34. A União continuará exercendo papel supletivo nas ações de assistência social, por ela atualmente executadas diretamente no âmbito dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, visando a implementação do disposto nesta lei, por prazo máximo de 12 meses, contados a partir da data da publicação desta lei. Artigo 35. Cabe ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social operar os benefícios de prestação continuada de que trata esta lei, podendo, para tanto, contar com o concurso de outros órgãos do governo federal, na forma a ser estabelecida em regulamento. Parágrafo único. O regulamento de que trata o caput definirá as formas de comprovação do direito ao benefício, as condições de sua suspensão, os procedimentos em casos de curatela e tutela e o órgão de credenciamento, de pagamento e de fiscalização, dentre outros aspectos. Artigo 36. As entidades e organizações de assistência social que incorrerem em irregularidades na aplicação dos recursos que lhes foram repassados pelos poderes públicos terão a sua vinculação ao SUS cancelada, sem prejuízo de responsabilidade civil e penal. Artigo 37. O benefício de prestação continuada será devido após o cumprimento, pelo requerente, de todos os requisitos legais e regulamentares exigidos para a sua concessão, inclusive a apresentação da documentação necessária, devendo o seu pagamento ser efetuado em até 45 dias após cumpridas as exigências de que trata este artigo, redação dada pela Lei nº 9.720, de 30 de novembro de 1998, vide Lei nº 9.720, de 30 de novembro de 1998. Parágrafo único. No caso de o primeiro pagamento ser feito após o prazo previsto no caput, aplicar-se na sua atualização o mesmo critério adotado pelo INSS na atualização do primeiro pagamento de benefício previdenciário em atraso, incluído pela Lei nº 9.720, de 30 de novembro de 1998. Artigo 38. Revogado pela Lei nº 12.435, de 2011. Artigo 39. O Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, por decisão da maioria absoluta de seus membros, respeitados o orçamento da Seguridade Social e a disponibilidade do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS, poderá propor ao Poder Executivo a alteração dos limites de renda mensal per capita definidos no parágrafo 3º do artigo 20 caput do artigo 22. Artigo 40. Com a implantação dos benefícios previstos nos artigos 20 e 22 desta lei, extinguem-se a renda mensal vitalícia, o auxílio natalidade e o auxílio funeral existentes no âmbito da Previdência Social, conforme o disposto na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Parágrafo 1. O sobrescrito. A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que o atendimento à população não sofra solução de continuidade, redação dada pela Lei nº 9.711, de 20 de novembro de 1998. Parágrafo 2º. É assegurado ao maior de 70 anos e ao inválido o direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31 de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos 1, 2 ou 3 do parágrafo 1 sobrescrito do artigo 139 da Lei nº sobrescrito 8.213, de 24 de julho de 1991, redação dada pela Lei nº 9.711, de 20 de novembro de 1998. Artigo 40-A. Os benefícios monetários decorrentes do disposto nos artigos 22, 24c e 25 desta lei serão pagos preferencialmente à mulher responsável pela unidade familiar, quando cabível, incluído pela Lei nº 13.014, de 2014, artigo 40-B, enquanto não estiver regulamentado o instrumento de avaliação de que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência. A concessão do benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência ficará sujeita à avaliação do grau da deficiência e do impedimento de que trata o parágrafo 2º do artigo 20 desta lei, composta por avaliação médica e avaliação social realizadas, respectivamente, pela Perícia Médica Federal e pelo Serviço Social do INSS, com a utilização de instrumentos desenvolvidos especificamente para esse fim. Parágrafo único. O INSS poderá celebrar parcerias para a realização da avaliação social, sob a supervisão do Serviço Social da Autarquia, incluído pela Lei nº 14.441, de 2022.
Artigo 40-C. Os eventuais débitos do beneficiário decorrentes de recebimento irregular do benefício de prestação continuada ou do auxílio inclusão poderão ser consignados no valor mensal desses benefícios, nos termos do regulamento. Artigo 41. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 42. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 7 de dezembro de 1993, 172º da Independência e 105º da República. Itamar Franco Jutaí Magalhães Júnior. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 8/12/1993. Asterisco. Incluído pela Lei nº 14.441, de 2022, artigo 40-C. Os eventuais débitos do beneficiário decorrentes de recebimento irregular do benefício de prestação continuada ou do auxílio inclusão poderão ser consignados no valor mensal desses benefícios, nos termos do regulamento. Artigo 41. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 42. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 7 de dezembro de 1993, 172º da Independência e 105º da República. Itamar Franco Jutaí Magalhães Júnior. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 8/12/1993.